Olá, bom dia. Segunda-feira, 24 de setembro, agora são 7 horas da manhã e o dia começa nublado e frio em Porto Alegre. Faz 11 graus, você vê a imagem ao vivo, com vento na capital gaúcha. Dia nublado, com frio, temperatura de 11 graus. É assim que a semana está começando, a primeira semana da primavera. E hoje no Rio Grande do Ar, a chuva que atinge o estado há 3 dias deixa milhares de desabrigados e muitos estragos. Ruas e casas alagadas, falta de energia elétrica e parte do transporte da capital parado. A Defesa Civil decretou situação de emergência em 4 cidades gaúchas. E como fica o tempo para os próximos dias? Nesse início de semana a chuva dá uma trégua, mas na quarta-feira deve voltar a chover em alguns pontos do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco os detalhes. Inter e Juventude marcam passo no Brasileirão. Só o Grêmio avançou na rodada do fim de semana, vencendo o Santos em casa. Agora, aqui no Rio Grande do Ar. Confira a hora, agora são 7 horas 1 minuto, já vai aparecer aí 7 horas e 2 minutos. E vamos iniciar o Rio Grande no Ar de hoje. Aqui a chuva que cai desde quinta-feira no Rio Grande do Sul já deixou mais de 6.700 pessoas desabrigadas. 1.431 casas foram atingidas. Os municípios de Barra do Rio Azul, Cruz Alta, Itatiba do Sul e Aratiba decretaram situação de emergência. Em Barra do Rio Azul, 500 pessoas foram afetadas. 30 foram encaminhadas para abrigos pela prefeitura. Em Itatiba, 300 pessoas ficaram desabrigadas. Em Cruz Alta, 3.000 pessoas foram afetadas pela chuva. São 550 casas alagadas. O município de Aratiba, que também decretou situação de emergência, teve 150 pessoas e 60 casas atingidas. Na região da Serra, uma barreira caiu na BR-116 a 3 quilômetros da praça de pedágio de São Marcos. Parte da rodovia, perto de Nova Petrópolis, ficou interrompida. Os 2 acessos foram liberados. Em Marques de Souza, no Vale do Taquari, houve deslizamento de terra, pedras e árvores sobre a BR-386. A chuva causou transtornos também em Porto Alegre. A parede de uma casa no bairro Agronomia, zona leste da capital, desabou. A água cobriu os trilhos do Trenzurbe no bairro Navegantes e causou muita confusão. Em menos de 24 horas, choveu 80% da média do mês de setembro em Porto Alegre. Este arroio transbordou no bairro Nova Gleba, na zona norte. A água cobriu ruas, deixou moradores ilhados. O menino aproveitou para pescar. Até peixe começou a aparecer, né? Sempre aparece peixe aí quando acontece essas enchentes aí, né? Segundo a Defesa Civil, os alagamentos atingiram 250 casas aqui no bairro Nova Gleba. Algumas famílias tiveram que abandonar as residências. Para quem ficou em casa, o domingo foi de muito trabalho. Os moradores tiraram a lama e limparam os móveis. A água chegou ao quê? 30 centímetros, 40? Aqui, ó, nas calças aí, no joelho. Altura do joelho. Altura do joelho. Isso que eu sou alto, né? E aqui é baixo. Bom, mas quando vem aqui me apavorei de manhã, né, cara? Horrível, meu, horrível. Olávio revela que a água subiu rápido e inundou a casa. Ele perdeu móveis e eletrodomésticos. Não tem tempo pra nada, quer ver? Quando a gente se acordou, eram umas 7 horas, a água tava só lá na rua, né? Aí quando foi para umas 7h30, 8 horas, a água já tava entrando no garagem dentro. A chuva também fez estragos em outras zonas da capital. Na Avenida Protásio Alves, o asfalto cedeu com a força da água. Por causa do buraco, o trânsito está em meia pista no local. No bairro Navegantes, próximo à estação São Pedro da Trenzurbe, a água alagou a pista e cobriu os trilhos. Quem depende do Trenzurbe vai precisar ter paciência agora de manhã. As estações São Pedro, Rodoviária e Mercado em Porto Alegre vão ficar desativadas porque houve alagamento no trecho. O Trenzurbe deverá voltar a funcionar assim que a água baixar e conseguir fazer funcionar os trens. Em Ivoti, a situação também é complicada. Vamos ver a reportagem aí sobre Ivoti. Este trecho da Ponte do Imperador, local histórico no bairro Feitoria Nova, em Ivoti, ficou alagado. Por causa das fortes chuvas, o rio Feitoria, no Vale dos Sinos, transbordou, invadindo parte da cidade. Muitos moradores vieram ver os estragos de perto. Hoje tá meio complicada a situação do povo, dar uma olhadinha, né, o que tá acontecendo aí. Chegou até a trazer a câmera fotográfica? Registrar a situação do povo aí, né.
Na área atingida, acontecia a segunda edição da Feira das Flores. São 45 expositores que ficaram prejudicados pelo cancelamento no último dia do evento por causa da chuva. Carmen, uma das expositoras, lamentou. A gente fica com dó de todos que estavam aqui, né, com uma expectativa de evoluir, né, nas vendas, contatos, né, a gente deu de si, né, foram uma semana inteira de trabalho, né, de dedicação até altas horas da noite e para tudo por água abaixo agora, né. Há mais de 10 anos não havia uma enchente como esta aqui no município de Ivoti, região metropolitana de Porto Alegre. Além dos prejuízos causados pelo cancelamento da Festa das Flores, casas como esta, em estilo enxaimel, modelo arquitetônico usado por imigrantes alemães no começo do século passado, foram invadidas pelas águas. As casas são tombadas pelo Patrimônio Histórico Nacional e estão sendo reformadas para utilização pela Prefeitura. Conseguimos salvar, conseguimos colocar tudo no sótão. Fomos rápido hoje de manhã, os funcionários da prefeitura agiram o mais rápido possível e conseguimos salvar muitas coisas. Olha, a chuva e os ventos fortes também provocaram falta de luz na capital e na Grande Porto Alegre. 17 mil pessoas ficaram sem energia elétrica em Porto Alegre, Alvorada e Viamão. Nesse domingo, a CE desligou, por medida de segurança, a energia de 2 mil consumidores de Porto Alegre e Alvorada. Durante a noite, por causa dos fortes ventos, um galho de árvore caiu sobre a rede elétrica, também provocando falta de energia. No centro de Viamão e na região rural, 7 mil pessoas ficaram sem luz. Bom, essa chuva aí desses últimos 3 dias provocou todos esses estragos, esses transtornos que nós estamos vendo aí pelo Rio Grande do Sul inteiro, e resta saber agora como é que fica esta primeira semana da primavera. Tem um pouco de sol já aí, o dia está mais claro, isso é um sinal de alívio? Não vai chover mais hoje, Aline? Bom dia. Bom dia, Sérgio. Hoje não tem mais chuva não, apenas pela manhã podia ainda ter alguma chuva fraca lá no extremo norte do estado. Mas ao longo desta segunda-feira o tempo abre, o que é uma boa notícia aí, então, para as famílias que precisam se recuperar depois desses dias de muita chuva que tivemos. Desde quinta-feira não parava de chover no Rio Grande do Sul. Mas esse tempo seco não vai durar muito tempo não, Sérgio. Na quarta-feira deve voltar a chover no noroeste do estado, fraco, mas volta. E na quinta é que a chuva deve ser forte novamente no centro-norte do Rio Grande do Sul. E aí que está o problema, porque foi exatamente nessas regiões onde mais choveu nesses últimos dias. Para se ter uma ideia, em Santa Maria, de quinta até ontem, choveu esperado para todo o mês de setembro, assim como também aconteceu em Porto Alegre. Em Caçapava do Sul e também em Alegrete, a chuva passou do esperado. Na Serra choveu 30% a mais em setembro, choveu 30% a mais esses dias do que o esperado para todo o mês. E em Rio Pardo choveu quase o dobro. Mas mesmo que a chuva retorne nessas regiões na quinta-feira, e deve ser forte também, os volumes não devem ser tão significativos quanto foram nesses últimos dias. O que também é uma boa notícia mesmo que a chuva volte. Então tem que aproveitar mesmo hoje, amanhã e também quarta-feira em grande parte do Rio Grande do Sul para tentar colocar as coisas em dia. Em relação à temperatura, Sérgio, a primavera começa com frio, faz 11 graus agora em Porto Alegre, mas com vento, acredite, a sensação é de apenas 2 graus. Daqui a pouco eu volto com todos os detalhes da previsão para o restante da semana. É bastante frio mesmo, tá certo, Aline. E em instantes, a rodada do fim de semana, o Grêmio chega à zona de classificação para a Libertadores. Já o Inter decepciona e entrega o jogo nos 2 minutos finais. E o Juventude empata e volta à vice-lanterna do Brasileirão. Confira a hora, agora são 7 horas 9 minutos, nós voltamos em seguida. Rio Grande no ar. Oferecimento. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. De maio a dezembro, o Circuito Sesc de Mini Maratona vai tomar as ruas da sua cidade. Serão 9 etapas regionais. Informe-se no Sesc da sua região e participe. Circuito Sesc de Mini Maratona. Todo mundo vai correr pra cá.
Os indicadores da educação no Brasil são preocupantes. Agora, com o Fundeb, com o Plano de Desenvolvimento da Educação, o governo federal começa a mudar essa realidade. Estados e municípios terão mais recursos, mas deverão se comprometer com a educação de qualidade. Se todos nós estivermos unidos em torno da educação, o Brasil vai se desenvolver ainda mais e os brasileiros viverão melhor. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. Sempre que você vai usar os serviços financeiros do Sicredi, mais de 1 milhão de associados começam a torcer. Parabéns, Sr. João. Crédito aprovado. São pessoas como você que também saem ganhando porque os recursos das cooperativas de crédito beneficiam toda a região. Associe-se ao Sicredi. Quanto mais gente usa, mais gente ganha. Sicredi, gente que coopera, cresce. Estamos de volta, agora são 7h11:30. A semana começa com temperatura baixa, faz 11 graus em Porto Alegre, um começo de primavera com cara de inverno mesmo. Segunda-feira nublada, apesar do sol tímido querendo aparecer aí, conforme você vê na imagem ao vivo. Imagem da Avenida Borges de Medeiros neste momento em Porto Alegre, o trânsito ainda bastante lento, começando a movimentação desta segunda-feira. E agora o futebol. O Grêmio vence o Santos no Olímpico e sobe 2 posições na tabela. Agora está em terceiro lugar entre os times que garantem uma vaga na Libertadores 2008. O gol da vitória foi de Marcel, que marca pela primeira vez com a camisa tricolor. No Olímpico teve duelo pela Libertadores. O Grêmio de Mano Menezes precisava vencer o Santos de Vanderlei Luxemburgo e com um golzinho apenas de falta conseguiu ingressar no G4, grupo dos classificados à Libertadores de 2008. O Grêmio tomou a iniciativa, mas encontrou uma defesa do Santos atenta. A primeira chance de gol do tricolor foi com Diego Souza, depois da cobrança de escanteio. Se estava difícil entrar na área, Anderson Pico mandou uma bomba de longe. E em mais um escanteio, Fábio Costa teve muita sorte. O Grêmio estava chegando ao gol quando o goleiro do Santos salvou na última hora. O Peixe chegou com Rodrigo Souto, arriscou um chute de fora da área. Na velocidade o Santos chegou, só não pode errar da bola, Renatinho. No fim do primeiro tempo, Diego Souza cabeceou. Veja que a bola tocou no braço de Alessandro. Para o árbitro, lance normal. No segundo tempo, a defesa do Santos falhou. Marcel mergulhou, mas perdeu o gol. O Santos também chegou com Kleber. Sarra fez grande defesa. Diego Souza ainda fez uma grande jogada, mas ficou na defesa santista. E o Grêmio chegou lá na bola parada, na cobrança de falta. Marcel mandou uma bomba, um golaço. O primeiro gol dele com a camisa tricolor. O Santos ainda chegou, tentou um empate com Petkovic. O outro lado, Marcel queria mais. Quando o Santos tentou novamente, Sarra apareceu bem. E até o fim do jogo, o tricolor insistiu. Mas a vitória foi magrinha mesmo. 1-0. Vitória que colocou a equipe gaúcha na tão sonhada zona de classificação a Libertadores. Isso exige mais maturidade, mais equilíbrio. Não se satisfazer com aquilo que já se fez, porque a diferença é muito curta. Se nós não continuarmos pontuando nesse percentual que estamos pontuando nas últimas rodadas, vamos ser ultrapassados por equipes que também têm o mesmo objetivo. Temos que continuar deste jeito, jogando como jogamos os últimos 2 jogos, que com essa força, com essa raça, vamos a terminar garantindo uma vaga na Libertadores.
E o Internacional foi do céu ao inferno contra o Atlético Mineiro ontem no Mineirão. O time de Abel Braga vencia o jogo por 2-0 até os 43 minutos do segundo tempo. Isto até levar 2 gols, ceder o empate, deixando de ganhar mais 2 pontos. Agora o Colorado está a apenas 3 pontos da zona de rebaixamento e a 7 dos classificados para a Libertadores. No domingo que vem, no Beira-Rio, o Inter joga contra o líder São Paulo. Veja os gols de ontem. O Internacional foi a Belo Horizonte e abriu o placar contra o Atlético. Gil de cabeça fez o primeiro do Colorado. A jogada pelo alto era a arma do Inter. Após cruzamento da esquerda, Fernandão marcou o segundo dos gaúchos. 2-0 Internacional. Mas o Atlético Mineiro reagiu no final. Aos 42 minutos, Leandro Almeida, após cruzamento de Gerson, fez o primeiro do Galo. E 2 minutos depois, aos 44, foi a vez do atacante Vanderlei receber de Cláudio e decretar: Atlético Mineiro 2, Internacional 2. Mesmo jogando no Alfredo Jaconi em Caxias, o Juventude não passou de um empate em 2-2 com o Flamengo. E este resultado deixou o time da Serra ainda entre os 4 rebaixados para a segunda divisão. A equipe de Caxias é vice-lanterna do Brasileirão. Na próxima rodada, o Juventude continua jogando em casa, só que vai receber nada mais, nada menos do que o Grêmio, o melhor time gaúcho neste campeonato e o terceiro melhor da competição. E em instantes, um recém-nascido é abandonado numa lanchonete na zona norte da capital. E ainda, se você mora em Viamão, acompanhe as oportunidades de emprego. Confira a hora, agora são 7h16. Voltamos em seguida. Sou Tembé, Teneterrara, sou brasileira. Sou Tapirapé, sou brasileiro. Sou Bacairi, sou brasileira. Sou Pancararu, sou um brasileiro. Sou Runicuim, sou brasileiro. Sou Tateremaué, sou um brasileiro. Sou Iauanauá, sou brasileiro. Eu sou Chucuru do Ororubá e sou brasileiro. 225 povos, 180 línguas, uma grande riqueza do Brasil. Campanha de valorização das culturas dos povos indígenas. Ministério da Cultura. Brasil, um país de todos. Não perca a hora, agora são 7h18. O dia começa com céu nublado e frio em Porto Alegre. Faz 11 graus, você vê aí imagens da Praça Itália, na capital. Se estiver saindo de casa, se agasalhe, porque a sensação na rua é de um frio que não fazia há muito tempo. É o começo da primavera, chegando com frio. Um bebê recém-nascido foi abandonado em uma lancheria na zona norte de Porto Alegre. A menina de 2 dias estava dentro de uma sacola térmica. No berçário, a recém-nascida é o xodó das enfermeiras. A menina pesa 3,5 kg, mede 51 centímetros e passa bem. Ela ganhou o nome de Anitta, homenagem a uma guerreira da Revolução Farroupilha. Como ela é uma lutadora, uma guerreira, né? Sobreviveu a isso e está muito bem até então. Esse nome é em homenagem a Anitta Garibaldi, né? Que é uma vencedora para nós, mulher forte, né? A menina foi encontrada na madrugada de domingo nesta lancheria na zona norte de Porto Alegre. Passava da meia-noite. Dalva tinha acabado de fechar a lancheria quando escutou o choro de uma criança. O bebê estava sobre o balcão dentro desta bolsa. Ela estava enrolada em 2 mantilhas e estava com 2 chip-top. Estava sem meia. O embiguinho dela estava solto, não tinha nada no embigo. Junto à criança estava este bilhete.
Nasceu em 20 de setembro de 2007. Segundo o Conselho Tutelar, depois que sair do hospital, a Anitta irá para um abrigo. A criança vai automaticamente, a partir do momento que há abrigagem, nós noticiaremos o fato ao Ministério Público, ao Juizado da Infância e da Juventude, que colocará essa criança com certeza na lista de adoção, né? Ela é a nossa paixão já. A cada começo de semana, milhares de pessoas buscam uma oportunidade no mercado de trabalho. As ofertas surgem, porém é sempre bom lembrar, a qualificação exigida pelo mercado é cada vez mais importante na conquista de uma colocação. Se você mora em Viamão, fique ligado. A gente vai saber agora quais as oportunidades de emprego que o Cine de Viamão está oferecendo. Quais são as boas notícias para quem está procurando emprego em Viamão? Bom dia, Jairo. Olá, Sérgio, bom dia. Olha, as boas notícias são que existem 27 vagas à disposição lá em Viamão. Quem sabe está aí a chance, né, para ingressar no mercado de trabalho. E essas vagas são para farmacêutico, essa função que requer nível superior. Além dela, também tem vagas para jardineiro, auxiliar de limpeza, de almoxerifado, cozinheira, doméstica, vendedor interno, vendedor com moto, ajudante de caminhão, auxiliar de cozinha, balconista, gari, servente de obras, confeiteiro e 3 vagas para motoboy. Por isso nós estamos recebendo aqui o senhor Elgo Aguilar, que há 15 anos é motoboy. Bom dia, bem-vindo à Rede Record. O que precisa ser, o que precisa ter para ser um bom motoboy? Basicamente, pelo trabalho que hoje é bastante tumultuado, né, que tem muitos motoboys na cidade, né, e devido à segurança, né, que o motoboy tem que ser humilde, fazer um trabalho bem feito. Estar atento também. Atento ao trânsito, que o trânsito, nas horas de pique mesmo, o trânsito bastante tumultuado e tem que ter atento às leis de trânsito, né? E o motoboy, o que precisa? Ele tem que ter uma moto, né? Tá mais fácil comprar moto hoje em dia para vocês? Hoje em dia tá bem fácil comprar moto através de financiamentos, né? Que são a longo prazo, 24, 36 vezes. E é importante salientar que o motoboy precisa estar registrado, comprovar que realmente essa moto é para o trabalho, não é? Sim, ser autônomo ou registrado em carteira através de empresa, né? Conforme a lei de trabalho, né? E em 15 anos de trabalho, o que mudou? Mudou muita coisa em relação quando o senhor começou a trabalhar como motoboy? Sim, mudou bastante. Hoje a concorrência é muito grande, né? E tanto tem várias empresas, né? E muitos motoboy também. Tá certo, muito obrigado pela sua presença. Tá aí, quem quiser seguir o exemplo do seu Elgo aí, começar a trabalhar como motoboy, tá aí uma boa oportunidade em Viamão. Sérgio, contigo. Vamos voltar a falar do tempo. Finalmente hoje para de chover, Aline, depois de toda essa chuva aí, essa chuvarada do feriadão. É verdade, não só parou de chover, como olha só que dia bonito hoje. Um sol lindo já aparecendo aqui em Porto Alegre. Desde quinta-feira, né, Sérgio? A gente não tinha sol aqui na capital gaúcha também. Saudades dele, né? Saudades, tá uma delícia aqui, apesar do frio, 11 graus agora, mas e com o vento também a sensação térmica é de um frio ainda mais intenso. Apenas de 2 graus, principalmente aí no Morro Santa Teresa, onde a gente tem mais vento, 2 graus apenas a sensação. E tem um pessoal aqui passando atrás do nosso cinegrafista, inclusive de touca, Sérgio, não é exagero não. Na sombra a sensação de frio realmente é grande. E hoje sim, a chuva para, a gente confere no mapa os detalhes. Nesta segunda-feira, o sol aparece no oeste e sul do estado. Na parte da serra e do norte ainda pode chover nas primeiras horas do dia. Depois, o tempo abre. Nas demais regiões do estado, a nebulosidade predomina. Em Bagé, frio é de 5 graus neste amanhecer. A temperatura não deve passar dos 14 graus em Cruz Alta e Caxias do Sul. Em Uruguaiana pode chegar aos 17. Em Carazinho, os termômetros não devem ultrapassar os 13 graus. Em Santa Cruz do Sul, 15 e Bagé, 14. Na região metropolitana, em Arroio dos Ratos, a previsão de chuviscos nesta madrugada.
Não deve mais chover por aqui nesta segunda-feira, apenas nuvens no céu. As temperaturas não sobem muito hoje, máxima de 15 graus em Porto Alegre e também em grande parte das cidades. Em São Jerônimo pode fazer até 17 graus, mas o vento aumenta a sensação de frio. Então quem estiver acordando agora, olhar agora para fora da janela, não dá para ir se iludindo muito com esse sol, não. A temperatura não vai subir muito hoje, Sérgio. O pessoal de touca já passou aí, já foi? O pessoal de touca já foi. A gente não conseguiu mostrar porque estava justamente atrás do nosso cinegrafista aqui. Mas vi mais de uma pessoa de touca aqui no centro de Porto Alegre. Tá certo. Bom, a outra dica, além desse pessoal que tá de touca, é você com esse casacão de lã aí, tirou do armário depois de alguns dias de calor. Então a dica é essa pro telespectador. Sair bem agasalhado de casa e vamos frisar, este sol aí tá muito bonito, muito lindo, principalmente depois dos dias de chuva, mas não dá para se iludir porque calor não vem hoje. Não, calor não. Não há previsão de calorão hoje não. E o meu casacão já estava até ensacado dentro do armário. Hoje precisei tirar ele de novo. Muita gente deve fazer isso nessa segunda-feira. É bom deixar a mão por enquanto, né? Não acabou o frio não. Daqui a pouco tem os detalhes. Tá certo. E veja em seguida uma conversa com o senador Paulo Paim, do PT, e a previsão do tempo para toda esta semana. Falamos do tempo agora, vamos ver como vai se comportar ao longo da semana. Primeira semana da primavera. Agora são 7 horas e 26 minutos. Já voltamos. Rio Grande no ar. Oferecimento. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Tirol, 20 anos de qualidade e bom atendimento. Desde 87, servindo os melhores filés da cidade. Nesses 20 anos, aprimoramos nossos serviços e produtos para que você esteja cada vez mais satisfeito. Venha conhecer a cara nova do Tirol e comemore com a gente. No almoço, experimente o delicioso rodízio de grelhados. O Tirol também é o lugar ideal para fazer a sua festa. Se preferir, chame o Tele Tirol e tenha toda esta qualidade em casa. 20 anos do Tirol. Você é nosso convidado especial. Sabia que os seus dedinhos podem fazer muitas coisas? Você pode fazer alguém rir ou enxugar uma lágrima. Pode indicar um caminho. E fazer suas próprias escolhas. E o seu dedinho pode ajudar a Pestalozzi de São Paulo ligando para o 0500 508 0707 para doar R$7. 0500 508 0715 para doar R$15. 0500 508 0730 para doar R$30. Participe! Luz do Sol. Drica corre grande perigo. Eu tirei a bandeira, me escondi e fiquei esperando a minhoca aparecer. Isabela não se conforma com o que houve. Peraí, o que você tá dizendo? Já não sumiu com ela uma vez? Então, Isa, agora tá na minha vez de fazer o mesmo. Agora, ela precisa ser rápida para salvar a irmã. Drica! Hoje, 8:30 da noite, Luz do Sol. Estamos de volta com o Rio Grande no ar, não perca a hora, agora são 7 horas e 28 minutos. A temperatura na capital dos gaúchos neste início de primavera é temperatura de inverno, 11 graus e uma sensação térmica de apenas 2 por causa do vento. Vento que você pode perceber aí no movimento das árvores na imagem do Morro Santa Teresa ao fundo do Guaíba. Um dia lindo em Porto Alegre, mas com temperatura baixa. Mais espaço para a mulher. Esta foi uma das decisões do encontro que reuniu as igrejas cristãs num fórum em Porto Alegre. Assunto desta segunda-feira para Juremir Machado da Silva. Bom dia, Juremir. Bom dia, Sérgio. Pois é, as igrejas cristãs se reuniram na PUC em Porto Alegre e mostraram que estão atentas à evolução dos costumes na sociedade atual. É verdade que o fenômeno religioso só se intensificou, mas é preciso estar de acordo com os novos tempos. Entre as recomendações feitas, muito interessantes, está a de abrir mais espaço para as mulheres que estão querendo influir na vida religiosa cristã. Mas também a igreja propôs uma revisão das suas posições em relação aos negros e aos índios neste Brasil construído por 3 raças, índios, negros e brancos europeus. Além disso, as igrejas querem uma relação melhor com os jovens e, principalmente, querem diminuir aquilo que ainda chamam de autoritarismo na relação com os fiéis. Como se vê, é mudança em grande estilo,
porque, afinal de contas, as pessoas querem conviver com a igreja, com a religião, mas querem um novo tipo de relação, um laço social mais forte, mas não marcado pelo autoritarismo. A verdade é que alguns temas ainda precisam aparecer de modo muito mais explícito, muito mais direto. Por exemplo, a questão dos anticoncepcionais e, mais especificamente, a questão do preservativo. Não adianta ficar tapando o sol com a peneira. A sociedade avançou muito nesse sentido e quer recomendações claras que permitam aos fiéis se encontrar numa igreja capaz de entendê-los naquilo que é a vida cotidiana. Mas o avanço, sem dúvida nenhuma, já foi muito grande. Sinal dos tempos, sinal de que o diálogo está agora perpassando a relação entre aqueles que, de alguma maneira, fazem a intermediação com o sagrado e aqueles que querem encontrar sempre em Deus um caminho para a paz ou para a espiritualidade. Fazia muito tempo que se esperava esse tipo de recomendação, que aparece aqui ou ali em encontros, mas não de maneira tão explícita, nem tão estruturada como foi feito nesse Fórum das Igrejas Cristãs realizado na PUC. Espera-se que nos próximos tempos os avanços sejam realmente muito maiores. Afinal de contas, nesses tempos que correm, outras igrejas também já encontraram um meio de se comunicar com os fiéis e tudo está passando por grandes alterações, Sérgio. Obrigado, Juremir. A repercussão negativa da votação secreta que absolveu o presidente do Senado, Renan Calheiros, provocou movimentação para acabar com sessões desse tipo. A emenda que acaba com o voto secreto foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e agora aguarda a votação em plenário. O autor da emenda é o senador Paulo Paim, nosso convidado de hoje aqui no Rio Grande no Ar. Bom dia, senador, bem-vindo à TV Record. Bom dia, Sérgio, alegria estar aqui com você mais uma vez. Bom, o senhor é o autor da PEC, o projeto de emenda constitucional número 50, passou na Comissão de Constituição e Justiça. Qual é a sua expectativa para o plenário agora? Olha, Sérgio, eu estou com essa luta permanente de combate ao voto secreto há mais de 21 anos. Quando eu era constituinte, apresentei a proposta, perdi. Como deputado federal, apresentei uma PEC, perdi 2 anos depois. E chegando no Senado, já tínhamos lá uma PEC do senador Tião Viana, que eu defendi, infelizmente perdemos. Quando perde a PEC Tião Viana, eu apresento, então, no ano passado, a PEC número 50. E nem relator tinha, até hoje. Quase um ano e nem relator tinha. E, felizmente, agora foi indicado o relator, que foi o senador Tasso Gereissati. Houve um grande debate na comissão, eu participei, porque defendi a minha proposta. E, felizmente, aprovamos por unanimidade. A minha PEC termina com voto secreto em todas as situações. Autoridade, veto, perda de mandato de deputado, de senador, ou mesmo impeachment de presidente, enfim, em nenhuma situação o voto poderá ser secreto. Mas com todo esse histórico, senadora, todas essas tentativas aí, agora no plenário, qual é a sua expectativa? Olha, no plenário a perspectiva, eu diria hoje, é boa, né? É boa porque o clima que se criou a partir da decisão também da Câmara. É bom lembrar que na Câmara 16 deputados foram condenados no voto aberto na comissão. Quando foi para o plenário, somente 3 perderam o mandato. 13 foram absolvidos. No Senado a história se repete, porque proporcionalmente se repete, e houve uma indignação muito grande da sociedade. Nunca se discutiu o fim do voto secreto como nesse momento. Tanto que, nesta reunião, na CCJ ainda, tanto a oposição como a situação defenderam a minha PEC. Bom, se o quadro é esse, o próprio presidente da República, em declaração recentemente, disse, eu ouvi, via TV naturalmente, que ele é totalmente favorável ao voto aberto. Então, com esse quadro e com a oposição dizendo que a primeira votação que ela gostaria que acontecesse quando a pauta for desobstruída, e é também a posição dos líderes do governo, é a PEC 50. Então, há possibilidades reais de aprovarmos ela agora no mês de outubro. Bom, o senhor esteve na votação secreta, nessa sessão secreta que absolveu o senador Renan Calheiros. O senhor é favorável ao voto aberto? O senhor pode dizer como votou nessa sessão? Claro. Eu sempre adianto meu voto antes, inclusive, da votação, para que ninguém diga que depois é que você tomou uma posição de acordo com o clima, né? Sim. Eu votei pelo afastamento, eu respeitei a decisão do Conselho de Ética, que determinou a perda do mandato. Mas eu mesmo, antes da Comissão de Ética definir, como eu sabia que ali o voto era aberto, eu já tinha o processo e sabia o resultado, que
que sem sombra de dúvida isso seria a perda do mandato, e foi assim que eu votei, em nenhum momento deixei dúvida quanto à minha votação. Quero dizer também, para a questão de justiça, que eu digo que se faz, até tem um artigo meu do Jornal do Brasil desse fim de semana, e também os jornais aqui do Sul publicaram, que se faz muita também política pequena, com muita desvio de conduta até na disputa política partidária, por exemplo, atrás do voto secreto. Por exemplo, um senador ou um deputado começaram a dizer como é que o outro votou. Sim. E por uma questão de justiça, eu quero dizer aqui que os 3 senadores do Rio Grande votaram da mesma forma. Ou seja, pela cassação. Eu condeno, inclusive, essa prática de estar se escondendo no voto secreto para condenar ou trazer uma situação de constrangimento para os adversários. Agora, o senhor é senador, o senhor tem uma larga experiência no Senado, o Senado está com a imagem muito manchada, isso não se resolveu com essa votação, não se resolveu com a manutenção de Renan Calheiros na presidência. Como é que o senhor se sente sendo senador, estando num grupo que hoje a sociedade tem todas as restrições e pede, em alguns setores, até o fim do Senado? Olha, eu tenho toda a autoridade para falar desse tema, vou te explicar por quê. Se tem uma emenda no Congresso Nacional, uma PEC, que pede o Congresso unicameral, ela é também de minha autoria. Às vezes eu pergunto, mas por que tudo é de tua autoria? Eu estou lá há 21 anos, eu só acho que tem meia dúzia só de parlamentares que entraram na Constituinte e não saíram. Então, eu apresentei a PEC do Congresso unicameral, ou seja, não teríamos Senado. E essa está avançando? Essa PEC, naturalmente, eu perdi logo no início da legislatura, e depois, nesse debate que fomos construindo, eu fui percebendo de que o Senado é uma instância importantíssima. Eu vou te mostrar alguns dados rapidamente, se me permitir. Sim, temos o Estatuto do Idoso foi graças ao Senado que está aprovado. Estatuto de Igualdade Racial, que a igreja ontem referendou, graças ao Senado que está aprovado. Vai para a Câmara não votou. Estatuto da Pessoa com Deficiência, graças ao Senado, está aprovado, a Câmara não votou. A própria política de reajuste de salário mínimo... Mas isso tudo poderia acontecer também com um unicameral. Com certeza, que essa não é a questão. A questão para mim não é acabar com a Câmara ou com o Senado. Eu quero defender a instituição do processo democrático. Não pode, em cima de um resultado de uma votação, que na Câmara, aquele dado que eu te dei antes, de 16, somente 3, e no Senado de 1 foi absolvido, o voto foi ao contrário, você não pode, em cima desse momento, e eu falo com a autoridade, quem já fez esse debate no Senado, no passado. Mas eu diria que hoje, sem sombra de dúvida, o Senado é tão progressista ou mais do que a própria Câmara de Deputados, mediante dados e fatos de projetos. Um resumo. Eu, em 5 anos no Senado, aprovei, no mínimo 10 vezes mais projetos no campo progressista do que em 16 anos na Câmara. Senador, muito obrigado pela sua entrevista, pela vinda aqui ao Rio Grande no Ar e um bom dia ao senhor. Bom dia. E você confere agora os destaques de hoje do correspondente Guaíba, que começa às 9 horas da manhã. Serviços do Transurb ficam prejudicados por causa da chuva. Lula ainda duvida da participação de José Dirceu no mensalão. E turbina de avião da Varig pega fogo e deixa em pânico passageiros em Congonhas. E também vamos conferir as manchetes de hoje do Correio do Povo, que já está circulando em todo o estado. Chuvas e prejuízos por todo o estado. É a manchete principal de hoje do Correio do Povo, mostrando nas fotos de capa os alagamentos, os problemas enfrentados por várias regiões do Rio Grande do Sul em função da chuva, com mais de 6 mil pessoas prejudicadas. Assunto de hoje do Correio do Povo. Quando começa uma semana, muitas pessoas programam o dia para ter tempo de realizar tudo o que precisam, o que acham necessário. Mas mesmo programando, o que mais se ouve é falta de tempo para fazer tudo o que gostaria ou o que preciso. Tempo, para muita gente, passa rápido demais. O certo é que o tempo foi cortado em fatias e não volta nunca mais. Inspirado na crônica Cortar o Tempo, de Carlos Drummond de Andrade, Antônio Sacomori foi investigar, ou melhor, foi instigar as pessoas a pensarem no tempo. Vamos ver. Hoje foi o amanhã de ontem. Então isso significa que nós estamos no futuro. Um futuro que se tornará passado hoje à meia-noite. Oi, tudo bom? Ai, moço, estou com muita pressa. Estou com pressa. Correndo. Ana, o que é o senso de urgência? Isso eu acho que é um dos grandes males da sociedade, né? A gente hoje vive nessa pressão de que tudo é para ontem, né? Parece que a gente não vai dar conta nunca daquilo que tem que fazer. As pessoas hoje têm uma dificuldade muito grande de administrar esse tempo, né? Alô?
Alô? Oi, Vera. Depois eu vou falar contigo, vai dar tempo, tá bom? Ai, Vera. Tá bom. Tá. O tempo passa rápido aqui? Passa rápido. Quando não tem show, a gente tem show com as mulheres. Mais gostoso ainda. Em 1 minuto, tu tem que pegar todos os dados. Nome do paciente, endereço, telefone e o quadro do paciente. Quanto tempo para salvar um paciente? 10, 15 minutos nós temos que estar no local do atendimento. O tempo é ingrato contigo às vezes? Às vezes é. Por quê? Porque passa muito rápido. Porque a única coisa é que tu não recupera. A gente tem várias coisas durante o dia, então a gente acaba se atrasando para os compromissos ou deixando de lado os outros para muitas vezes deixar de fazer aquela coisinha especial, né? Nós estamos constantemente contra o tempo. Não dá para deixar a população esperando. E via de regra, quando as pessoas nos ligam, o fato já aconteceu. Então nós já largamos mais ou menos além do tempo que a gente gostaria de largar. O tempo atrapalha a tua vida? Atrapalha. Não atrapalha a minha vida. Quanto mais tempo eu vivo, melhor eu acho que eu fico. Tem que correr. Se você acordar bem cedo, o tempo se arranja. E o coração funcione com muito amor, muito carinho. Aí tu tá entrando num lado muito psicodélico, cara. Que viagem isso aí. Coronel, qual é o tempo dos procedimentos, assim? Por exemplo, para sair do quartel? De 30 segundos a 1 minuto, a guarnição tem que estar embarcada e tem que estar deslocando para o local do incêndio. Para abrir a escada? 30 segundos. E a mangueira? Em torno de 10 segundos. Para chegar no incêndio? 5 minutos no máximo tempo resposta. Comigo, seja legal. A luta contra o tempo e o tempo que encontra a vida. Mesmo em situações de trânsito, quando a gente vê as pessoas correndo, e daqui a pouco tu olha a pessoa, ela para em algum lugar, ela não tem na verdade nada de tão urgente para fazer. Uma fila de cinema, as pessoas se impacientam porque tem que esperar. Mas por quê? Qual é a pressa? Vai começar na mesma hora para todo mundo o filme. Vera, ele tá gravando, Vera. Mas o que a gente pode fazer? Meu Deus do céu, já vou. O que a gente pode fazer? Aproveitar melhor aquilo que a gente faz, principalmente isso. Alô? Tá acabando, já vou falar contigo. Ok. Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para diante vai ser diferente. Carlos Drummond de Andrade. Bom, e a gente segue falando do tempo, mas agora o enfoque é outro. Vamos à previsão do tempo. Pode chover forte de novo esta semana, Aline? Sim, Sérgio, mas antes eu preciso saber como é que tá o nosso tempo pra gente falar. Bastante ou pouco? Pouco, tá bom. Chove sim, na quinta-feira pode chover forte entre o centro e o norte do estado, mas como eu comentei antes, os volumes não devem ser tão significativos. Agora, uma preocupação, Sérgio, são as temperaturas. Amanhã pode ter geada em alguns pontos do estado. Isso preocupa principalmente as culturas do milho, do fumo e do trigo. Vamos ver os detalhes no mapa. Em Porto Alegre, a chuva deve retornar na quinta-feira. As temperaturas serão baixas esta semana. Amanhã, mínima de 7, máxima de 15 graus. Em Cruz Alta, o frio da terça-feira, com mínima de 3 graus, pode resultar em geada na região. Lá também só deve chover na quinta-feira. Em Uruguaiana, a chuva pode retornar mais cedo, na quarta. Amanhã, mínima de 4 graus na cidade. Em Santa Maria deve chover na quarta e na quinta. E amanhã os termômetros oscilam entre 3 e 17 graus. Uma super oscilação na temperatura, característica típica da nossa primavera, né, Sérgio? Amanhã a gente volta com mais detalhes da previsão para esta estação das flores. Tá certo, ali. E o Rio Grande no Ar fica por aqui. Se quiser dar alguma sugestão, o endereço eletrônico é riograndenoar@rederecord.com.br. Tenha um ótimo dia, um ótimo começo de semana. A gente se vê amanhã às 7 da manhã. Até lá. Tchau.